para que nós possamos guardar a tua palavra. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Glória. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de devocional. Graças ao Senhor que hoje nós podemos acordar, podemos respirar livremente e vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Louvamos ao Senhor por ter preservado a palavra dele durante todo o tempo até agora. E quanto mais o Senhor vai preservar, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Quero deixar a palavra do Senhor no nosso momento de devocional em Atos, capítulo 13, versículo 22. Atos, capítulo 13, versículo 22. E o que eu quero falar com vocês hoje é como ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Como ser um cristão segundo o coração de Deus. Como eu posso ser uma mulher segundo o coração de Deus. Talvez há alguns que pensem assim. E talvez um dia a gente pensou, como é que eu posso ser uma mulher segundo o coração de Deus? Que eu sou imperfeita, eu sou falha. Não existe ninguém que pode ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Talvez você pense, mas o Senhor nos chama para ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. O homem descrito na Bíblia, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, ele não era perfeito. Aliás, ele era um homem muito falho. Ele pecou contra o Senhor. Ele adulterou, ele planejou um homicídio. E ele ocultou isso por ele ser um rei. Mas diante de Deus nada estava em oculto ou escondido. Um homem falho, fraco, pecador. Ele foi chamado como alguém segundo o coração de Deus. Isso nos dá base para eu e você cada dia mais perseverar, buscar na presença do Senhor, no conhecimento da palavra do Senhor. Ser uma mulher e um homem segundo o coração de Deus, que agrade o Senhor. Porque enquanto nós vivermos aqui, sobre a face da terra, o pecado ele ainda habita em nossos membros. Por mais que a gente não venha ser um escravo do pecado, porque um dia nós confessamos nosso pecado diante de Cristo e talvez a gente não seja um escravo do pecado, mas ainda somos pecadores. Ainda há dentro de nós a nossa natureza pecaminosa, que nos leva cada vez mais a pecar. Que por mais que a gente se afaste, por mais que a gente tome outro rumo, nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos ainda no processo de santificação. Nós somos separados. E estamos passando pelo processo de santificação. Para um dia, lá na eternidade, sermos completamente perfeitos. Enquanto nós estamos aqui, nós somos imperfeitos. Mas estamos sendo moldados pela palavra de Deus, pela pessoa do Senhor que vai nos moldando e mudando o nosso coração pecaminoso para sermos pessoas aperfeiçoadas. Na palavra do Senhor aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, a parte B,
descreve assim: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Em algumas traduções, como a minha, está varão conforme o meu coração, e em outras traduções vai estar: Achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. O homem segundo o coração de Deus, que executará toda a minha vontade, toda a vontade do Senhor. Isso é uma declaração que está em Atos dos Apóstolos, acerca da pessoa de Davi, um homem imperfeito que errou, que ocultou o seu pecado, achou que o seu pecado estava ali imperceptível aos olhos do Senhor, e por isso que ele não confessou o seu pecado no momento em que ele executou o seu pecado. E passou-se um tempo, e Davi, a palavra de Deus fala que Davi só se arrependeu quando o Senhor falou por meio do profeta Natã que ele fosse até Davi e falasse para Davi. E então foi que Davi, ele se quebrantou diante do Senhor e confessou o seu pecado. Eu estou falando de um homem pecador, um homem imperfeito, mas o qual se fez essa declaração: Achei Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Como eu falei aqui no princípio, talvez quem entrou agora, eu falei aqui no princípio que talvez a gente pense assim: como é que eu nunca vou ser uma mulher segundo o coração de Deus? Vamos dar uma relevada. Porque eu não sou perfeito. Eu sou imperfeito, então não tem como eu ser uma mulher segundo o coração de Deus. Mas eu falei aqui que Davi não era perfeito. Davi era imperfeito, era fraco, falho. Mas que mesmo assim ele era um homem segundo o coração de Deus e que executaria toda a vontade de Deus. E eu destaquei aqui alguns pontos como eu posso ser uma mulher segundo o coração de Deus. Como eu posso ser um homem segundo o coração de Deus? Já que eu sou imperfeito, mas que buscando na palavra do Senhor, em oração e consagração, nós podemos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Nós podemos mudar a rota. Nós podemos desviar-se daquilo que me faz pecar. Então, como eu ser uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, eu preciso ser obediente à palavra do Senhor. E esses pontos aqui que eu vou destacar bem breve, foi retirado também da história de Davi. São de Deus. Davi, ele era um homem obediente à palavra de Deus. Davi, no decorrer da sua vida, ele é justamente a declaração aqui que o Senhor faz, que executará toda a minha vontade. Durante toda a sua vida, Davi, ele foi um homem obediente à palavra do Senhor. Por mais que ele teve alguns deslizes, mas ele foi um homem obediente à sua palavra. E por isso que o Senhor removeu Saul e colocou Davi no seu lugar. O Senhor removeu Saul porque Saul ele tem um coração rebelde. E quando o Senhor fez uma ordenança a Saul, ele não cumpriu completamente. Ele não cumpriu completamente. Ele cumpriu pela metade, ignorando a ordem de Deus. E, portanto, o Senhor assim escolheu um homem que executaria a vontade de Deus à risca, como foi Davi. Davi ele era um homem que era obediente à palavra do Senhor, que seguia a ordem de Deus,
Se você estudar ali em 1ª e 2ª Samuel, ali em 1ª Reis, 1ª Crônicas, você vai ver que Davi, quando ele ia para a batalha, ele pedia orientação ao Senhor. Ele não ia para a batalha assim no seu modo de ver como rei. Eu vou nessa batalha em minhas próprias forças. Não, ele consultava o Senhor para ver qual era a vontade de Deus. Ele consultava o Senhor, ia em oração, ia até o profeta e consultava a vontade do Senhor. Se o Senhor dissesse sobe, Davi obedecia à voz do Senhor e subia. Se o Senhor dissesse não sobe, Davi obedecia à voz do Senhor e não sairia à guerra. Se o Senhor falasse vai para a direita, vai para a esquerda, Davi assim obedecia. Porque Davi, com todas as suas falhas e imperfeições, ele era um homem que obedecia às ordenanças do Senhor. Então, como eu posso ser uma mulher, um homem segundo o coração de Deus? Seja obediente à palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Se o Senhor disser, Adelma, você precisa se consertar nisso, você precisa se afastar disso, que eu possa ouvir a voz do Senhor e obedecer e me afastar de qualquer coisa que o Senhor tenha me falado para me afastar. Seja o homem segundo o coração de Deus em obediência ao Senhor, a palavra do Senhor. O segundo ponto, como eu posso ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus? Consulte ao Senhor. Coloque diante do Senhor as suas decisões, as suas causas. Coloque diante do Senhor. Se você está planejando algo, coloque diante do Senhor. Coloque a sua causa perante o Senhor. E diga, Senhor, eu estou planejando isso. Eu estou planejando tomar essa decisão. Eu estou planejando essa viagem. Senhor, é da tua vontade? É da tua vontade esse meu objetivo? É da tua vontade, Senhor, eu estou tomando essa decisão? Então, o primeiro ponto e o segundo ponto, obediência ao Senhor e consultar ao Senhor estão interligados. Eu preciso ser uma mulher, se eu for cristã, se eu confessar o Senhor Jesus e eu professo a fé em Jesus, eu preciso ser uma mulher que consulte ao Senhor, que não venha tomar minhas próprias decisões segundo o meu coração ou o que der na telha. O que der a vontade de fazer, eu estou fazendo, não importa o que o Senhor ache, não importa o que é da vontade de Deus. Às vezes a gente é assim na nossa vida. Toma as decisões conforme o desejo do nosso coração e daí lá na frente acontece o quê? Dá tudo de errado. Porque você tomou a decisão conforme a sua vontade, o seu coração é enganoso e não segundo a vontade de Deus. E talvez o Senhor tenha te alertado por meio das Escrituras e você não tenha percebido. Porque a vontade de fazer aquilo era maior do que de ouvir a voz do Senhor. E por isso que às vezes as coisas dão errada na nossa vida, porque a gente não consulta o Senhor. Porque se nós somos servos do Senhor, se nós somos escravos, como Paulo fala, eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo. Eu sou servo do Senhor, eu tenho que obedecer ao meu Senhor e não à minha vontade. O servo não faz aquilo que dá na vontade dele, mas o que é da vontade do seu Senhor. Como eu sou um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, eu devo consultar
a vontade do Senhor. Os seus planos, seus objetivos, coloquem diante do Senhor. E escute a vontade do Senhor. Se o Senhor disser vai, você obedece. Se o Senhor disser este relacionamento ou este emprego não vai dar certo, ouça a vontade do Senhor. Se isto não dá certo, minha filha, por meio das escrituras, é claro, e talvez por meio de um irmão que esteja ministrando a palavra. Então, ouça a vontade do Senhor. Então, assim você será uma mulher segundo o coração de Deus, um jovem segundo o coração de Deus, um cristão segundo o coração de Deus. Consulte ao Senhor todas as suas decisões e obedeça à voz do Senhor. E o segundo ponto, o terceiro ponto, para ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, tenha um coração quebrantado. E possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Davi, quando ele foi pego no seu pecado, Davi pecou, mas o coração dele, naqueles primeiros momentos, não houve arrependimento. Ele não colocou diante do Senhor o seu pecado. E, portanto, o Senhor levantou o profeta Natã e disse, vai até Davi. E o profeta Natã foi até Davi e contou a Davi uma história representando o pecado do rei Davi. E então, quando isto aconteceu, então Davi, ele se quebrantou diante do Senhor, pediu perdão pelos seus pecados, pela sua falha, pelo homicídio planejado por ele, pelo adultério dele. Ele se quebrantou diante do Senhor e pediu misericórdia ao Senhor, que o Senhor o perdoasse. Ele se quebrantou diante do Senhor. Há um salmo escrito por Davi que diz o seguinte: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Ou seja, Davi estava dizendo, enquanto ele escondeu o pecado no seu coração e não confessou diante de Deus, era como se a sua carne estivesse seca. Era como se os ossos de Davi estivessem se secando. Ou seja, havia um incômodo no coração de Davi, por causa do seu pecado não confessado. Mas Davi diz assim, mas quando eu confessarei ao Senhor o meu pecado. E assim Davi confessou diante do Senhor o seu pecado. Houve quebrantamento no coração de Davi, houve arrependimento e por isso que o Senhor o perdoou. Então que nós possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. Senhor, eu errei, eu falhei mais uma vez, eu caí nesse pecado mais uma vez, Senhor, me perdoe. E se você tiver realmente se arrependido, houve arrependimento no seu coração verdadeiro, o Senhor perdoará. Contanto que você não volte mais o seu erro, são quebrantados diante de Deus. E por isso que ele é chamado um homem segundo o coração de Deus, que executaria a vontade do Senhor. Que possamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, que possamos consultar ao Senhor as nossas decisões, como Davi fez, e que possamos obedecer a palavra do Senhor. E Davi fez tudo isso na sua história. Davi foi um homem que consultava o Senhor. Davi foi o homem que, por mais que tenha pecado, ele se arrependeu amargamente e profundamente, chorou pelo seu pecado. Davi teve um coração quebrantado diante do Senhor. E como eu posso ser um cristão segundo o coração de Deus?
um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Que eu tenha um coração cheio de adoração. Que eu seja um homem de adoração, um adorador. Que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Com o coração cheio da bondade do Senhor, da presença do Senhor. Um coração que tem adoração ao Senhor. Porque Davi foi um homem que tinha o seu coração cheio para entregar em adoração ao Senhor. Davi ele foi um homem que compôs 73 salmos. E muitos deles eram cânticos de agradecimento ao Senhor, de adoração ao Senhor. Uns era de engrandecer, outros era de confessar o seu pecado, como o Salmo 51. Mas muitos dos salmos que Davi escreveu, que salmos eram cânticos que eles podiam cantar em adoração ao Senhor. Muitos dos salmos de Davi foram de adoração ao Senhor, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Que o meu e o seu coração seja um coração cheio de adoração ao Senhor. Um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Seja um homem ou mulher que adore ao Senhor em espírito e em verdade. E que nós possamos ser obedientes à nossa autoridade. Davi ele foi um homem que, por mais que ele foi ungido rei, enquanto ele não estava no poder, ele não estava ainda no trono, mas ele servia ao rei Saul. Mesmo ele sendo consagrado e ungido rei de Israel, ele continuava servindo ao rei Saul, enquanto Saul estava no seu poder, no seu trono. Davi em nenhum momento se exaltou e falou, eu sou agora rei, eu fui consagrado rei. Não, em nenhum momento ele se exaltou ou ele se gloriou, mas ele continuou servindo ao rei Saul. Ele continuou sendo obediente à autoridade que estava no trono, a autoridade de Saul. Ele amava Saul, o rei Saul. Ele continuava servindo a ele de coração grato. Ele continuava obedecendo a Saul. E em alguns casos, quando Saul começou a perseguir Davi, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque Davi disse, ai de mim, estender a mão contra o ungido do Senhor. Porque por mais que Saul foi rejeitado pelo Senhor, o Senhor havia escolhido outro rei. Mesmo assim, Saul era ungido do Senhor. Mesmo assim, Saul estava sobre a autoridade ali sobre Israel. E ele não ousou levantar a mão contra o rei Saul. Então que nós sejamos pessoas obedientes à autoridade, ao nosso líder, ao nosso pastor, aos nossos pais, às autoridades constituídas pelo Senhor. Infelizmente, hoje, em muitos ministérios, as pessoas não estão sendo mais obedientes aos seus pastores. Eu não estou falando de pastores que não obedecem a palavra. Estou falando assim, de pessoas que não obedecem. O seu pastor é um servo do Senhor, um homem de Deus em oração, mas as pessoas ainda não obedecem à sua autoridade. Mesmo assim, eles desprezam os seus pastores, aqueles que estão investidos da autoridade. Ou seja, são ovelhas rebeldes. Mas a palavra do Senhor fala para nós obedecermos àquele que está investido de autoridade, revestido da autoridade. Aquele que está em autoridade, nós precisamos, como servos do Senhor,
como pessoas que querem ser segundo o coração de Deus. Nós precisamos. Se o meu pastor me repreendeu, se ele me repreendeu por isso e por aquilo, ou me deu uma disciplina, eu preciso reconhecer o meu erro e saber que ele está assim, eu estando errada. Às vezes eu não quero obedecer o meu pastor. Aí eu faço o quê? Eu simplesmente saio da igreja, porque eu não quero obedecê-lo. Aí eu quero aqui falar também, nesta noite, que às vezes quando eu vou colocar a minha pessoa, para alguém falar que eu tô falando de outras pessoas. Quando eu, a Thelma, eu quero ficar no meu erro, no meu pecado. Às vezes eu quero, para não reconhecer o meu erro diante de outras pessoas, eu quero colocar culpa em outros. Mas é porque o meu pastor é isso, é porque o meu missionário que está acima de mim, o meu líder é isso, o meu líder de departamento é isso, ou a igreja faz isso, então por que eu vou obedecer? É isso que acontece. Quando o erro está em mim, eu quero colocar em outras pessoas, apontar o erro das pessoas para encobrir o meu erro. Para eu ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, eu preciso ser obediente à minha autoridade, ao meu líder. Aos meus pais. Esperar a Delma voltar, amém? Sobe a Delma. Por gentileza. Subiu? Subiu. Caiu minha internet aqui. E eu já estava finalizando mesmo, só repassando aqui. Porque se eu quiser ser uma mulher segundo o coração de Deus, eu preciso ser uma pessoa que coloque os meus objetivos diante do Senhor, consultar o Senhor, ser obediente à voz do Senhor, à vontade de Deus. Se eu fizer alguns desses pontos, ou me esforçar, buscar na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor, eu posso ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu posso ser um homem segundo o coração de Deus. Se o meu desejo é agradar o Senhor, se o meu desejo era agradar ao meu Rei, ao meu Senhor, eu vou me esforçar para que eu possa colocar todas as coisas diante do Senhor. Aqui em Atos, que eu leio no princípio, né, no começo, a declaração escrita em Atos, achei Davi, filho de Jessé, o homem que executará toda a minha, o homem segundo o coração que executará toda a minha vontade.
Imagina nós recebemos essa declaração diante do Senhor. Achei Glória Maria, minha serva, uma mulher que é segundo o meu coração, que agrada ao Senhor. Achei Obrigada. uma mulher segundo o meu coração. Imagina chegarmos diante do Senhor lá na eternidade e Ele fazer essa declaração diante do Senhor. Esta foi fiel até o fim. Então, precisamos nos esforçar. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que eu fizer, eu preciso colocar as minhas decisões diante do Senhor, como Davi fez. Davi, em tudo, ele consultava o Senhor. Todas as vezes que ele ia pelejar, todas as vezes que ele ia parar, Senhor, eu subirei, o Senhor diz, sobe. E então ele ia para a guerra, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. A mão do Senhor era com ele, protegendo ele. E se o Senhor dissesse, Davi não sobe, não ia. E mesmo se Davi desobedecesse ao Senhor, a mão do Senhor não era com ele, porque ele estaria sendo desobediente ao Senhor. Mas o que eu acho lindo na os seus direitos, como todos nós, homens pecadores, Davi, ele era obediente ao Senhor. E ele foi obediente ao Senhor até o fim. Foi um homem que consultava o Senhor em todas as suas decisões. Que nós possamos pegar esse exemplo de Davi para a nossa vida. E dizer, Senhor, eu quero colocar as minhas decisões diante do Senhor. O meu trabalho, todas as coisas diante do Senhor. E conforme a vontade do Senhor, assim eu farei. Possamos ser pessoas, cristãos, nós que levamos o nome de cristão, pequeno Cristo, um imitador de Cristo, que nós possamos ser todo tempo. Talvez eu diga, não, eu não consigo. Não é impossível um homem obedecer ao Senhor, como talvez falam, é impossível. Mas a capacidade, meus amados, não vem de mim. A capacidade vem do Senhor. Eu simplesmente preciso o quê? Me debruçar sobre a palavra do Senhor e meditar. Porque por mim mesmo eu não sou capaz. Pedro falou, Senhor, quem poderá então se salvar? E Jesus respondeu, ao homem é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, é impossível alguém obedecer à palavra do Senhor. Sim, é um impossível, eu e você na nossa carnalidade, no nosso pecado. Mas para o Senhor tudo é possível. Diante do Senhor, buscando a presença do Senhor, você pode pelo menos 50%, 1%. Diante do Senhor, você pode sim obedecer. Basta apenas eu me dedicar ao Senhor. Basta apenas eu buscar a presença do Senhor. Aqueles que usam essa frase que é impossível isso, é impossível aquilo, é impossível que obedeça a palavra do Senhor. Aqueles que usam essas frases são aqueles que querem continuar em seus pecados e não renunciar a coisas para agradar ao Senhor. E sabe qual foi a recompensa de Davi? Por ser um homem segundo o coração de Deus, viver para o Senhor, consultar ao Senhor, obedecer ao Senhor. Ser um homem de adoração ao Senhor.
Ser um homem com o coração quebrantado, Senhor, a recompensa de Davi não foi terreno. A recompensa de Davi foi lá na eternidade. E por mais que ele tenha assim desfrutado de algumas recompensas que o Senhor nos dá enquanto estamos na terra, que é os livramentos do Senhor, a bondade do Senhor sobre nós, essas são as nossas recompensas. A recompensa por obedecer ao Senhor nem sempre são riquezas, nem sempre são carros ou casas, nem sempre, às vezes pode ser o Senhor te abençoar com isto, com aquilo, mas o nosso coração não necessariamente precisa estar firmado em bens terrenos, mas nosso coração precisa estar firmado na eternidade. Eu, ladrão, não venho no mundo, e tenho ficado no coração de cada um, aqueles que estiveram na sala, mas o Senhor é poderoso para tocar no coração daquela pessoa. A palavra do Senhor fixa o coração, que permaneceu até agora. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim, estou. Oi, quiser fazer. Alô, boa noite. Graça e paz. Oi, tá ouvindo? Agora estamos ouvindo. Pronto, quem quiser fazer a oração final, pode fazer. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos, Senhor, em Tua santa e gloriosa presença nessa noite. E nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa rica oportunidade, te agradecemos de estarmos aqui, reunidos com nossos irmãos na fé, reunidos com toda a família, Expressão Gospel, os visitantes da nossa sala. Que o Senhor Jesus possa alcançar a cada um de vocês. Que o Senhor possa guardar, livrar, proteger de todo e qualquer mal. E nós entendemos, Pai, que é através da obediência que a Tua palavra passa a se cumprir sobre a nossa vida, Pai. Não somente a obediência ao Senhor, mas aqueles que estão acima de nós, que foram instruídos na palavra, muitas das vezes para nos exortar, Pai. Mas o Senhor diz que o Senhor exorta o filho que ama, porque esse também é o cuidado que o Senhor tem
com cada um de nós. Não permita, Senhor, que o mal ele venha prevalecer sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida, Pai. Nós sabemos que a caminhada da fé é uma caminhada árdua. A caminhada da fé acontece coisas, muitas das vezes, para nos parar. Acontece coisas para fazer nós olharmos para trás. Mas que o Senhor venha continuar sendo Deus sobre as nossas vidas, Pai. Quantas são as pessoas que viraram as costas para o Senhor? Muitas das vezes através até de uma palavra que não gostou dentro da igreja. Se sentiu ferido, magoado com alguma pessoa. E assim, não somente saiu de dentro de um templo, mas virou as costas para o Senhor, Pai. E nós sabemos que aquele que sai por causa de pessoas, nunca esteve por causa de Deus. Então, meu Deus, cria em nós um coração como o de uma criança. Muitas das vezes uma criança fica chateado, fica triste com seus pais quando briga, mas depois é como se jogasse no mar do esquecimento. Volta e abraça teu pai, abraça tua mãe, como nada tivesse acontecido. Então nos dê, Senhor, um coração como de uma criança. E se existe alguém aqui que está magoado, que está chateado por alguma situação, muitas das vezes nós chegamos na igreja tão abatido, tão triste, que qualquer palavra nos machuca, Pai. Mas nós sabemos que a todo tempo o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Então não permita que nós venhamos falhar, tropeçar, muitas das vezes por algo tão insignificante, Pai. Nós viramos as costas para o Senhor. E é isso que o nosso inimigo ele quer. Muitas das vezes não parece nada você deixar de querer ir na igreja, de ouvir a palavra, você se afastar da presença de Deus. Mas é isso que o diabo ele quer. Ele quer que nós viemos nos esfriar na fé, a ponto do mundo nos consumir, nos deixar na lama, no fundo do poço. E quantas são as pessoas hoje, Pai, que estão querendo voltar para o Senhor? E muitas das vezes o diabo ele coloca na mente dessa pessoa: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Mas você pode ter certeza, meu amigo, se você se encontra afastado da presença de Deus e você decidir hoje voltar, assim como aquele jovem que saiu da sua casa, decidiu viver a sua vida, gastou tudo que tinha, os bens, e quando se viu sem nada, queria voltar para a casa do seu pai, nem que seja como servo, o filho pródigo. E mal sabendo ele que o pai já estava esperando de braços abertos. E ali te deu vestes novas, sandálias novas, e fez uma festa, porque o filho que havia se perdido, voltou à casa do pai. Então, não fique pensando o que vão achar de você, mas prepara o teu coração, porque esse reencontro com o Senhor vai ser um momento tão lindo, vai ser um momento tão marcante sobre a tua vida, e vai trazer uma alegria tão grande no gozo da tua alma. Porque se hoje, nesse momento agora,
você decidir voltar para os braços do Senhor Jesus, você pode ter certeza que não vai ser um sentimento, você não vai sentir. Mas se você vai ver agora a grandeza de Deus sobre a tua vida, você vai ter a certeza que o Senhor Jesus esteve contigo em todos esses momentos. Nos momentos difíceis, na qual muitas das vezes você pensou, não tenho ninguém. O Senhor Jesus estava ali com você e estava preparando o teu coração por esse momento. Esse momento que o Pai Ele te chama. Não importa o que você fez no passado. O que importa é o agora. A partir do momento que você tomar uma decisão, o Senhor Jesus, Ele começa a escrever uma nova história na tua vida. Porque a primeira pessoa que nós viramos as costas ou desobedecemos não foi o líder da tua igreja. Não foi o pastor, não foi o bispo. A primeira ordem que nós desobedecemos é a ordem de Deus. A primeira aliança que nós quebramos quando nos afastamos da presença de Deus foi a aliança que nós fizemos com Deus. E quantas são as vezes que você falou com o Senhor Jesus e você prometeu nunca mais se afastar da presença dEle. E hoje você está longe. Mas se você quer voltar para os braços do Senhor Jesus, nós vamos estar orando por você. Você pode digitar eu quero. Nós vamos estar orando por você. Se você não quer se identificar, você pode ir no PV, no meu PV, no PV da Glória, no PV da nossa co-capitã Adelma. E nós vamos te atender, nós vamos estar orando com você e você vai caminhar juntos na fé, novamente. Muitas das vezes você fala assim, eu estou tão fraco, eu estou tão desacreditado da vida, estou tão desanimado, mas... Cris, eu estou vendo uma luz no fim do túnel. Essa luz é Jesus. Jesus, Ele quer te salvar. Ele quer te dar uma nova oportunidade, uma nova chance. Mas nós não sabemos quantas chances Deus Ele vai dar. Mas sabemos que a sua misericórdia é infinita. Ela dura para sempre. Mas a misericórdia do Senhor, ela vai sobressair sobre a tua vida. A partir do momento que o seu coração ainda se encontra batendo. Quando seu coração parar de bater, meu amigo, não tem mais misericórdia. Não tem mais perdão. Então o Senhor Jesus, Ele está te dando essa oportunidade agora. Ele está te dando essa chance. Nesse momento. Então entregue a sua vida. Entregue o teu coração ao Senhor Jesus nessa noite. E fala com o Senhor Jesus, Pai, toma conta de mim. Toma conta de mim, Senhor. Cuida de mim. E se alguém te feriu, te machucou, perdoa essa pessoa. Ore por essa pessoa. Mas não tire os seus olhos do foco que é o Senhor Jesus, que é a salvação, o Salvador da sua alma. Em
tudo que você for fazer, que venha ser para a honra e glória do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Nosso devocional de hoje foi gravado, vai estar sendo enviado para o nosso canal na YouTube. O canal oficial da família Expressão Gospel. Amém? Hoje é terça-feira. Toda terça-feira, às 17h30, nós temos o devocional nessa sala. Aqui em cima tem um sinal de mais. Você pode salvar essa sala. Amém? Se você desejar depois enviar o link do nosso canal na YouTube, para os seus familiares, para os seus amigos, nós vamos estar subindo para o nosso canal e você vai ter essa possibilidade de nós estarmos ganhando mais almas para o Senhor Jesus, não somente na plataforma do Starvey, mas também no nosso canal oficial da YouTube e no Facebook da família Expressão Gospel Oficial. E eu gostaria de fazer um convite para vocês. Nessa quinta-feira, às 21h, nós vamos ter o culto Noite da Salvação. Você pode me seguir, vai ser na minha sala, que é a sala oficial da família. E às 21h nós iniciamos com louvor e adoração, Senhor Jesus. Às 21h30 nós viramos a sala para assento, para a ministração da palavra de Deus. Você pode vir participar conosco, pode chamar seus amigos, sua família de sangue, sua família aqui do Starvey, seus amigos, para nós estarmos fazendo uma festa linda para o Senhor Jesus e ouvindo a ministração da palavra de Deus. Amém? E sexta-feira nós temos o círculo de oração na sala da nossa concapitã Thay. Toda sexta-feira, às 21h, nós temos o círculo de oração. Amém? A oração é a chave da vitória. Nós não podemos parar de orar. E principalmente também de orar e intercedermos uns para com os outros. Deus, Ele fala em Tua palavra quão bom e tão maravilhoso que os nossos irmãos vivam em união. E assim nós fazemos essa corrente de oração, orando um pelos outros e por todas as causas, todas as necessidades do povo de Deus. Amém? Vou estar virando a sala para louvor. Amém. Você que sentir à vontade. Cris, antes de estar virando a sala, gostaria para falar para a Adina aqui, né? É a Adina que colocou aqui embaixo, né? Que ela está em empatia, né? Então, a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes, né? Que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Não está só se referindo a um casal. Geralmente a gente olha, né, para um casal, mas que está vida em comunhão. Porque às vezes a gente acha, não, eu sou templo do Senhor, então eu posso fazer o meu culto sozinha, eu não preciso estar em comunhão com os outros ou em templos, né, em congregações. Mas é como a palavra do Senhor fala, né, que eu sozinha, às vezes eu vou fraquejar e quem não estiver comigo para me ajudar a me levantar e dizer, bola para frente, vamos para o culto, vamos orar, vamos juntos perseverar. A igreja do Senhor, por mais que tenha as suas falhas, porque nós somos pecadores, não tem como a igreja ser perfeita se os membros são imperfeitos. Mas juntos nós estamos buscando o aperfeiçoamento do Senhor. Então é necessário sim nós estarmos congregando como aqui hoje. Nós estamos congregando aqui hoje. Eu estaria congregando aqui sozinho, nem eu seria edificado com vocês, nem vocês seriam edificados juntamente comigo.
Então, essa é a função da igreja. Um edificar o outro, levar o outro. E tá sozinha, vamos visitar você. Vamos até a sua casa, vamos orar junto. Tá fraco? Peça a oração. Essa é a função da igreja. Eu estou fraco, não estou conseguindo, meu irmão. Vamos caminhar junto. Porque eu sozinho, eu não posso nada. Né? Uma mão não sai andando sozinha aí, não. Uma mão, ela não tem vida sozinha. Ela precisa do braço, precisa do corpo para poder ela funcionar. Mesmo assim sou eu. Eu sozinho, sem estar ligada ao corpo, eu vou morrendo aos poucos, vou secar e vou morrer. Então, o pé, a mão precisa estar ligado ao corpo, mesmo assim sou eu. Eu sou membro de um corpo e Cristo é a cabeça. Por isso que nós caminhamos e perseveramos. Agora, se eu estiver sozinha, achando que eu sozinha sou igreja, eu sozinha não sou igreja. A igreja é um conjunto. Então, a função de estarmos juntos em congregação, finalizando aqui, é porque nós nos edificamos uns aos outros e perseveramos, e é mais fácil. Você vai lá, você pede oração, você está em consagração, está em comunhão, ouvindo a palavra, sendo edificada. Porque nós sozinhos não conseguimos nada. Um galho precisa estar ligado a uma árvore para ela sobreviver. Assim somos nós. Como a palavra do Senhor fala lá em Hebreus, não deixar de congregar. Não deixar de congregar, porque é congregando que nós vamos perseverando. Se é difícil em conjunto, imagina sozinho. Amém? Então persevera, minha amada irmã. Onde você estiver, persevere, busque uma congregação fielmente à palavra do Senhor e persevere orando. E não olhe para a fraqueza dos irmãos, porque nós somos pecadores e somos falhos. Tá certo? Então pode virar a sala, vamos virar a sala. Quem quiser louvar, Deus abençoe cada um, glória, vai em paz. Vou ter que sair também daqui a pouco. Deus abençoe. E se tiver Adna sem família, fala aí com a capta que nós colocamos você na nossa família. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Adna. Jane Lima, obrigado pela presença. Obrigado, minha co-capitã, Glória Maria, co-capitã e sócia, Glória Maria. A minha co-capitã Delma, por ceder a sua sala, né? Está por meio evangelístico aqui conosco, né? Toda terça-feira no devocional. Obrigado, co-capitã Júlio, pela presença. Mari Araújo, obrigado pela presença. Fafá, obrigado pela presença. Roseli, obrigado pela presença. Mara, Adriele, Antônio, Jonathan, a nossa querida Sara Marinho, da família de Expressão Gospel, obrigado pela presença, minha linda. Que Deus te abençoe. Obrigado. Isaías e a todos vocês que ficaram por um aqui na nossa sala adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar e adorar o Senhor Jesus.
Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, nós chamamos Pai. Nós chamamos Senhor e nós queremos viver para ti, Pai. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. E ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar e adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Olá, boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Vem